gostaram? Então, hoje nós vamos ver tudo isso. As Ramblas, a Casa Bruno, o Palauel, que fica ali no Randall, logo à esquerda, e a Praça dos Ossos. Além do Liceu e do Mercado de la Boqueria, muitas cores. Então, hoje nós vamos dar um passeio muito, vamos dizer, emocionante por essas Ramblas. Como sempre. Apertem o cinto, porque agora nós vamos decolar. E hoje nós vamos continuar nessa mesma região. Nós vamos para as Ramblas. Vocês se lembram que a gente terminou no Mirante de Colombo, que onde tem aquela estátua apontando. E aí as costas estavam as Ramblas. E essa região é de grande importância para os catalães, que eles até inventaram um verbo que se chama, né, ramblear. Que quer dizer andar pelas Ramblas. E esse termo ele é de origem árabe. Que vem de Ramla. Isso que significa, né, que é um rio de leito seco ou uma rua larga com grande concentração de pessoas, né, transitando. Que tem muito a ver. Essa rua que vai desse Mirante do Colombo até a Plaza Catalunha tem 1,2 km. Parece ser pouca coisa, mas é de extrema importância. E no século XV eles desviaram esse rio mais para o norte. E ali eles fizeram a muralha de Raval. E essa muralha de Raval, ela delimitava a cidade. E ao redor desse bairro, dessa região, eles construíram vários conventos. Então ali tinha... Mas quando a gente diz vários, são vários. Muitos conventos. E no século XVIII construíram mais 2 palácios. Que seria o palácio também muito interessante, que era da segunda esposa do rei do Peru. E muita coisa aconteceu por aí, gente, muita coisa. Até que eles desmontaram, tiraram essa muralha que estava realmente trancando o crescimento da cidade. E aí construíram a Rambla, que unia a parte alta da cidade até o mar. Em 1835 teve um motim, porque eles eram contra os reis, a verdade é essa. Porque a igreja só favorecia os reis, então o povo ficou revoltado e aí se reuniram e foram lá e tocaram fogo em vários desses conventos. Isso aconteceu em muitas partes da Espanha, mas ali em Barcelona foi uma coisa muito estranha, porque tinha uma tourada ali na parte da Boqueria, que quem viu o anterior sabe direitinho. E parece que botaram os touros meio já amortecidos, meio molezinhos, e o pessoal ficou furioso e já estava com tudo isso. Como é pertinho, eles se mandaram para as Ramblas. E aí tocaram fogo lá nos conventos. Aí foram vários grupos, uns tocaram fogo, os outros saquearam e os outros bateram. Então foi cada um com uma ideia. E ninguém se mexeu para tentar apagar o fogo, nem o exército, nem a guarda urbana, a milícia urbana, nem os militares, nem os bombeiros. Ninguém, porque eles eram mais a favor desse grupo, que era contra os impostos reais, as leis reais, enfim, do que a favor da realeza. E aí, o que aconteceu? Só no dia seguinte, porque a coisa foi, para vocês verem, foi muito grande, só no dia seguinte é que aconteceu eles foram tomar conta disso e dar uma organizada na bagunça e prenderam uma meia dúzia ali e ficou dito pelo não dito. E essa avenida, ela tomou uma importância tão grande porque também tinha um liceu, que a gente vai falar mais adiante. Então era um espaço onde a burguesia ia, né, para se encontrar, para ver as óperas. E até contam que tinha uns banquinhos no início, que eram poucos, que eles eram cobrados para a pessoa sentar. Não sei. Então essa região também atraiu também os marinheiros, americanos, que tinham muitos, as prostitutas, os floristas, comerciantes. Por causa da Boqueria, que também nós vamos comentar. Então, aí a gente andando por essa rua, a gente sempre vai fazer
no sentido mar Para dentro. para dentro. Só nesse momento é que a gente vai falar o contrário. Porque o que a gente vai começar? A gente vai explicar porque ela é dividida em várias partes. Essa primeira parte, junto à Plaza Catalunha, se chama Rambla de Canaletas, que tem uma fonte muito importante para a cidade e tem uma curiosidade. Dizem que quem bebe dessa fonte... E volta para Barcelona. Claro que eu já bebi, né? Dá para notar, né, gente? E a segunda parte seria dos estudos. Que é onde teve a uma das primeiras universidades lá de Barcelona, e que é muito importante. Onde também fica o palácio da vice-reina. Esse lá do Peru, que a gente já explicou. A terceira parte, que é a Rambla de São José ou a Rambla das Flores, que de manhã aquilo fica lindo. Onde ficavam os floristas. E aí, onde fica ainda os floristas? Onde fica até hoje. Até mais ou menos meio-dia, essa parte aí é a coisa mais linda. Eu com alergia e tudo, mas eu ficava... Como eu já falei, eu fiquei, na primeira vez que eu fiquei 10 dias num hostel aqui pertinho do Liceu, aqui nas Ramblas. Então, quer dizer que isso eu passava de todos os dias, e é maravilhoso. E a quarta seria dos caputinos. Que para muita gente... Não é para tomar café, não. Que é por causa dos freios. E para muita gente é uma parte muito importante, porque ali é que tem laboqueria, os liceus, o liceu, que tem aquele piso do Miró, que tem também aquela casa com os dragões. Então, para muita gente, essa é a parte mais importante. E a quinta? Que é a de Santa Mônica, que é aquela que vai até o mar e até o Mirador de Colombo. Essa Rambla tem uma região tão importante em volta que os principais poderes estão todos ali até hoje, que é o poder político, através do governo catalão, o poder espiritual, que tem a catedral e tem também a igreja de Santa Maria del Mar, e o poder financeiro, que é a La Caixa, como também já comentei, que é o banco mais importante, o banco lá dessa região. Uma das partes mais importantes desse início da Rambla fica à esquerda, no bairro Raval, que é o Palau Güell. Então foi uma das primeiras construções que o Gaudí fez. E é que ele foi contratado pelo Eusébio Güell em meados de 1880. E ele já tinha feito também o brasão, que tem uns dizeres bem interessantes. Ontem um pastor, hoje um homem nobre. Por quê? Porque seu Eusébio Güell, ele tinha vindo para as Américas sem nada. E fez fortuna lá. E fez fortuna, e quando voltou, ele voltou com outro status social. Esse foi um projeto bem ousado, porque ele precisava fazer como se fosse um palácio e num terreno muito pequeno. Ali aproximadamente 18 por 22 metros. Então, era uma coisa muito complicada. Para essa fachada que vocês estão vendo, ele fez 25 estudos até chegar a esse resultado. Em algo mais. Ele queria algo sóbrio, né? Mas que fosse austero, moderno, enfim, de uma maneira diferente. E que desse uma impressão como se fosse um palácio. Então, esses portões que estão aí, são os de ferro, foram os primeiros usados em Barcelona. E, para variar, gerou muita polêmica, porque portão de ferro num palácio... Né? Vocês já viram que lá em Barcelona tudo vira polêmica. Mas são muito bonitos, como vocês estão vendo. Tem um probleminha pra gente fotografar, porque a rua é muito estreita, então vocês podem ver, a não ser que a pessoa tenha uma mega câmera profissional com grande angular que consiga fazer, senão quase todas as fotos são meio de lado. Sim. E ele tem também o brasão das armas catalões aí em ferro. E também tem dragões, enfim, vocês estão vendo, é muito interessante. E um diferencial dessa construção são os arcos. Foi a primeira vez que ele usou esse tipo de arco, né? O arco é um arco parabólico. Ele não é nem gótico
e nem também naquele o arco pleno árabe. Então ele fez e foi a primeira vez, e dali em diante ficou meio que marca registrada do Gaudí. E quando você entra, né, dá de cara com um pavilhão, que são uma construção com 3 andares. E aí você vai se deliciar, apesar de parecer um pouco escura, comparado com as outras obras do Gaudí, mas ela não é tão escura. Ele se preocupou muito nessa obra com a luz. Isso. E com toda a parte de ambientação. Para que ela ficasse assim com o estilo de uma igreja barroca. Então você entra, você olha aquilo, tem aquelas 127 pilares de mármore polido, de mármore que é olho de sapo. É muito raro. Tem a sua, né, no topo tem uma cúpula muito bonita, com vários furos para entrar essa iluminação e para dar uma ideia de estrelas. Então você olha para aquilo e você, tipo assim, onde é que eu tô, o que eu tô fazendo aqui? Porque é muito bonito. Tem muitos detalhes em ferro, como vocês estão vendo, esculturas. Ele fez a fachada quase todo de vidro e para não ficar tão devassado para a rua, aí ele botou também, como vocês estão vendo, esses arcos também na parte interna. E o dono, o seu Eusébio, Dom Eusébio Guel, ele gostava muito de música. E aí Gaudí fez um espaço especial para ele. Então, o que ele fez? Ele pegou um órgão maravilhoso e botou o órgão no primeiro pavimento. E ele prolongou aqueles canos para o alto, os tubos, né? E jogou o som lá em cima. Para que o som ficasse pelo alto. Como se abraçasse toda aquela construção dos seus visitantes. E também dá uma outra impressão. Quem está aqui embaixo consegue conversar, mas ouvindo tudo, porque ele se preocupou muito, muito com a acústica também. Porque o Eusébio Guel era também muito amigo, eles tinham uma certa afinidade. Dá para ver que depois também ele fez o Parque Güell, mas isso vai ser um outro capítulo. E muitas coisas vocês estão vendo, ele tem muitos detalhes no teto. Essa escada é algo incrível que vocês estão vendo. E o subsolo também é bem diferenciado. Projetado, né? Aquela rampa para levar os cavalos. E lá era onde guardava os cavalos, que claro, em 1880 ainda era muito comum. Se andava a cavalo, né? Carroças. E aí, como em quase todas as obras do nosso querido Gaudí, onde é que ele se divertia mais? No telhado. Nas suas chaminés ou tubos de dutos de ventilação. E essa ele queria que fosse como se estivessem numa mata de ciprestes. Dá a ideia como se fosse aqueles pinheiros, né? Então, ele fez, são 18 ao total, mas elas são muito diferenciadas. Ela já tem, ali já mostra a marca dele com os mosaicos cerâmicos. Como mesmo tendo 18, as 18 nunca são iguais, né? Gaudí nunca repetia um duto, né? Como se fosse uma torre ou duto de ventilação. Cada uma era como se fosse uma estátua, né? Uma obra-prima ali, única. Uma coisa única, diferenciada. E mesmo você não tendo a visualização dela da rua, que foi um dos motivos que ele fez isso, porque ele não queria comprometer a obra. Então lá de cima da rua, como é muito estreita, você não vê. Mas quando você chega lá em cima, é muito interessante. Como se estivesse ali num jardim, né? Repleto de esculturas. E outra coisa também, os fundos também é bem interessante. A fachada dos fundos, ela já é um pouco diferenciada da frente, já é um pouco mais, vamos dizer assim, não tão sóbria. E é bem interessante. Outra curiosidade é que ele desenvolveu os móveis também. Isso também assim causou um pouco de polêmica, porque os construtores reclamavam com ele por a estrutura, né, o projeto ser todo retorcido, como nas obras do Gaudí. Então, e eles perguntavam se aquilo ia ter sustentação, estabilidade. Ia ficar em pé, né? E eram móveis que levavam ao Art Déco e o Art Nouveau. Então, ele tinha essa, vamos dizer, essa liberdade criativa de juntar vários estilos no mesmo ambiente ou no mesmo móvel.
E uma das curiosidades é que o tesoureiro do Guel meio que entrava em pânico. Porque ele dizia que ele botava dinheiro nos bolsos do Dom Eusébio. E o Gaudí esvaziava. Então quer dizer que isso nós vamos falar um pouco mais no Parque Güell, mas a coisa foi um pouco sinistra. E essa casa só abriu ao público em 2011. E foi bem o ano que eu fui visitar pela primeira vez. E ela é patrimônio da Unesco desde 94. Então, gente, ela não é tão difundida. Talvez porque ela foi aberta há menos tempo, né? Há 10 anos apenas. Mas vale a pena você tirar umas horinhas e visitar, porque ela é incrível. Imagina, fica ali na Rambla, todo mundo vai visitar a Rambla. Esqueceu também de falar do teto. Ela tem um teto maravilhoso, né, montado com vários pedaços de madeira, com ferros dos espaços retorcidos. Também ele fez isso. Além dessa cúpula incrível, aliás, quase todos os tetos, a gente vai mostrar aí, ele fez um diferencial em cada ambiente. Pinturas também nas paredes, tudo assim já lá no começo, as obras do Gaudí já tem esse estilo orgânico, ferros retorcidos, as paredes já com movimentos, então muito interessante. Muito diferente das outras obras dele, né, da La Pedreira que nós já mostramos, da Casa Milá, enfim, ele fez essa mais ou menos na mesma época da Casa Vicens. Então ele ainda não ganhou aquele prêmio. Então ele ainda não era premiado, ele ainda não era tão conhecido. E ele realmente, o Dom Eusébio bancou, foi um mecenas, ele realmente deu esse incentivo e valeu a pena muito. Voltando para as Ramblas, vocês vão ver que tem várias lojas. Nessa região, à tarde, tem o pessoal que faz caricaturas. E à noite, quando começa já a ficar mais fresquinho, tem o pessoal que faz as estátuas vivas. Muito que, legal. gente, é outro nível. Você chega num ponto que diz assim, não, realmente não pode. Aí você põe a moedinha, aí eles se mexe, aí você... Ou se você quiser tirar uma foto, também é só botar uma moedinha, que aí você já tira uma foto com eles. Uma dica, se você parar e fazer a foto com a estátua, você tem que dar a sua contribuição pro artista, senão eles ficam muito chateados com isso. Isso é por toda a Europa. Acontece muito na frente também do Coliseu, lá em Roma, que tem aqueles vestidos de gladiadores, mas ou de havaiana ou de tênis ao estar, é muito gozado. Então, quer dizer, esses artistas de rua, você parou para fazer uma foto, dá uma contribuição, porque a vida deles é isso. E aí, nós chegamos também à esquerda ao Liceu. Esse teatro maravilhoso, tradicionalíssimo. Que foi construído em 1847 e ele foi construído depois de ter comprado, né, pelo leilão, o terreno foi comprado no leilão daqueles conventos que foram queimados que a gente citou anteriormente. Então, todos aqueles terrenos que foram queimados, né, os conventos que foram queimados, depois os terrenos foram leiloados. A coisa foi bem drástica mesmo. Inicialmente, esse liceu ele foi construído para dar aulas de educação de música, de artes cênicas e apresentações para a alta sociedade. E assim, o mais interessante, que eu achei o máximo, é que ele foi feito por contribuições de particulares. E esse liceu, ele não tem camarote. Ele não tem o camarote real. Não tem o camarote real, porque a Isabel II não quis contribuir. Então essa rainha não contribuiu, então também não ganhou camarote. Mas quem fazia a contribuição, eles ganhavam o direito de um assento ou de um camarote, dependendo da sua contribuição. E isso eu achei maravilhoso, achei bem show. Em 1861, aí teve um incêndio que abalou muito a sua estrutura. E aí eles fizeram, em um ano, eles reformaram e ficou novo de novo. Só que quando chegou em 1893, duas bombas, pum! Aí ele sofreu um atentado. Que era por parte do anarquista Salvador. E feriu e matou muitos. Foi bem desagradável. Bem, ele tá até hoje lá, lindo, maravilhoso. E as duas vezes que eu fui para Barcelona, infelizmente eu não consegui ir a nenhuma peça, nada lá dentro do liceu. Porque você tem que ter muita antecedência para comprar. Quando eu fui a primeira vez, que eu fiquei 10 dias, eu fiquei bem na rua Le Hospitale, que é do lado,
Então quer dizer que todo dia eu passava ali aquela vontade, mas você tinha que ter comprado com antecedência. Estava tendo a Ópera Carmen, que eu amo, mas realmente não rolou. E aí você segue logo em frente, tem a estação de metrô, que é a estação Liceu. Em frente a essa estação Liceu, no chão, você já se depara com a Praça dos Ossos. Que é o nome daquela obra que tem no chão, que é do Miró, que é incrível, que todo mundo que passa ali, opa! Tem que dar aquela paradinha, fazer uma fotinho. Mesmo com um monte de gente em cima, porque muita gente não tá nem aí, mas a gente fez isso e é maravilhosa. Agora você, pegando aqui, você não esquece que o mar tá atrás. À direita, numa esquina, tem uma coisa maravilhosa que se chama Casa Bruno Quadros. Essa casa, não tem quem não passe por essa rua e não se delicie. Em 1883 ela foi reformada, então fizeram toda ali a sua fachada com sombrinhas, tem um dragão. Então não uma tem pinturas orientais. Se não tem como você não reparar nesse edifício. E já fizeram tudo isso por causa daquela exposição universal de Barcelona de 1888. Já deram um up, porque no térreo dessa casa, desse edifício, eles vendiam sombrinhas, guarda-sóis, guarda-chuvas, mantas, leques, tudo de origem oriental, japonesa. Então, mas assim, eu tenho um carinho especial. Como eu já disse para vocês, o hostel ficava bem em frente. Então, e essa rua, naquela época, o celular era uma coisa que não pegava o sinal muito bem ali. Então, ali eu falava com a mãe, dava boa noite, porque a minha conta depois veio... E fez amizade com o dragão, de 5 mil e pouco a conta na época. Aí eu olhava pro dragão e dizia, boa noite, querido, durma bem. Eu tinha que dar boa noite pra alguém, né, gente? Eu tava sozinha de mochila, né? Já é mais de 40 dias. Boa noite, meu querido, durma bem. Lembra do filme Náufrago? Senhor Wilson era o dragão. Era o meu dragão. E aí, de manhã, a mesma coisa. Eu saía ali e dizia assim, bom dia, querido, que você tenha um lindo dia, que pessoas também te reparem, te olhem, mandem beijos. Enfim, ele ri, mas eu fiz amizade com o dragão. Até a mãe já dizia assim, olha, manda beijos pro dragão. Quem conhecia minha mãe sabe que era bem a cara dela. E aí, seguindo quase em frente à direita, tem o La Boqueria, que é o mercado público. Esse mercado, gente, é incrível. E ele tem uma história muito interessante. Porque ele era uma feira que ficava fora das muralhas. Para não pagar imposto. Que vinha o pessoal, tanto de Barcelona quanto das vilas vizinhas e tal, e comercializavam ali fora as coisas. E aí, quando tiraram as muralhas, ele foi para dentro e também num terreno leiloado, que ali também pegou fogo no convento, enfim. Aquele mesmo que a gente já conversou, do Liceu de tal, também aconteceu aí. E ele tem muitas histórias, né? Ele, quando em 1880 em diante, quando ele foi feito, as pessoas que compravam um gênero alimentício, justamente para incentivar, ganhavam uma flor. E aí é que começou nessa região também a venda de flores, que até hoje é tão tradicional e é tão mágica. E aí outras coisas aconteceram aí, como vocês podem ver. Sim, a gente poderia falar sobre as Ramblas por muito tempo, porque ela é incrível. É uma avenida que tem quase 24 horas de atividade. Muita história para contar. Você pode ver, o comércio ali é intenso, tem muitas atividades e o turismo é muito intenso. E fluxo de pessoas, né? Vai e vem constante. E nesses locais onde tem um fluxo de pessoas muito intenso, o que acontece? Tem os batedores ali de carteiras, então nós como brasileiros já estamos calejados, a gente já sabe quando a pessoa está te olhando, está te acompanhando. E você andando em excursão ou até com máquina fotográfica para registrar. Porque a gente anda, não adianta. É turista, vai bater foto. Celular, tudo. Você acaba sendo um chamariz
né, desses ladrões, eles ficam rodeando essa área. Fica a dica do nosso vídeo, se você for para essa região, tome cuidado, porque eles vão te acompanhando, ficam te seguindo como se estivessem passeando. E não parem para conversar, não para. Eles querem uma oportunidade que enquanto tá conversando com um, o outro vem. Já vem um é sempre uma... É um grupo, assim, é um grupinho, sabe? Então, outra coisa interessante é que em todos os lugares tem música. Aí sim, você para, ouve e dá aquela contribuição, amiga, porque vale a pena, eles estão lá. Ajude aí o artista de rua. Vamos agora para o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos seguir pela região da Plaza Catalunha. Vamos continuar em Barcelona. Vamos continuar por um bom tempo. Então vai ser na Plaza Catalunha, toda aquela parte ali do Exemple, aquela parte ali do bairro Gótico, enfim. Toda essa região nós vamos continuar, porque tem muita coisa para falar. Tem a catedral, tem o Palau de la Musique, tem muita coisa. O Museu do Picasso, o Museu do Dali. Temos ainda outros passeios ainda do Gaudí ainda para mostrar. Gente, tem muita coisa. É muita coisa, porque Barcelona é vida, é luz, é alegria. Ela respira arte também. Mais uma vez, obrigada por você estar vendo até aqui, obrigada por você estar Pela conosco. Força. De coração, a gente fica muito feliz, obrigada pelos comentários, adoramos. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, que aí você não perde mais nada, porque são 2 vídeos por semana. Deixe a sua sugestão, seu comentário, para que a gente possa melhorar aqui os nossos vídeos. Que a gente está aqui para isso. Quem viu lá do primeiro sabe como é que a gente está evoluindo com fé e força. Então, muito obrigado. Beijos da Rose. Abraço do Azo. E tchau!